Cumprimento a todos com a paz do Senhor e vos convido para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical com uma oração. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai que estás nos céus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Damos-te graças, Senhor, por tua bondade e misericórdia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para a nossa escola bíblica dominical. Vem, Senhor, nos abençoar e nos ensinar pelo teu Espírito Santo. Deus justo e santo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e meus amigos, se você não me conhece, eu sou o pastor Marcos Anísio, coopero nas escolas bíblicas dominicais, na superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui em João Pessoa, na Paraíba. Nós estamos aqui para iniciarmos o nosso terceiro trimestre do ano de 2021, trimestre ricamente abençoado, onde estaremos tratando do tema o plano de Deus para Israel em meio à fidelidade, ou em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinos divinos no período dos reis de Israel. Então nós teremos 13 lições, onde estaremos comentando acerca desses reis de Israel. E hoje nós estaremos com a nossa lição de número 1. Lição de número 1, que tem como título a ascensão de Salomão e a construção do templo. O nosso texto áureo nos diz, o texto de ouro, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8 e o versículo 11. E a verdade prática nos assegura de que o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Esta lição número 1 para o dia 4 de julho de 2021. O comentador, ele tomou como base o texto que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, e os versículos 29 ao 34, e ainda no capítulo 6, versículos 1 e os versículos 11 ao 14. E depois você pode fazer esta leitura para nós ganharmos tempo no comentário da nossa lição. Temos como objetivo geral desta nossa lição número 1, expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. E temos 3 objetivos específicos, quais sejam: o primeiro, evidenciar as virtudes de Salomão. O segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim da sua vida. E o terceiro e último, apontar os feitos de Salomão. Então temos 3 tópicos para percorrermos durante este comentário. Primeiro, fala sobre a sabedoria de Salomão. O tópico de número 2, a consolidação do poder. E o tópico 3, a construção do templo. Então é esse o conteúdo que nós temos para esta lição de número 1. Meus amados irmãos e meus amigos, terceiro trimestre, lição de número 1. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Como dito, a nossa lição de número 1 tem o título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Neste trimestre que estamos ora iniciando, estudaremos os livros de 1º e 2º Reis. Esses livros,
eles contam a história dos reis de Israel, desde o reinado de Salomão até o cativeiro babilônico, em 970 a.C. a 586 a.C. Portanto, esses livros compreendem um período de 4 séculos. Repetindo, do reinado de Salomão, que se deu por volta de 970 a.C. até 586 a.C., quando do cativeiro babilônico. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela observa que os livros de reis, eles salientam a divisão e o colapso de Israel e de Judá foram uma consequência direta, foram uma consequência inevitável da idolatria e da impiedade dos reis da nação como um todo. Então foram impiedades dos reis, não só de Salomão, mas dos reis e da nação como um todo o povo. Tendo em vista esse fato, os livros, eles abordam o sucesso e o fracasso de cada rei, de conformidade com a sua fidelidade ou a sua infidelidade a Deus e ao concerto. Essa perspectiva bíblica, ela tinha por objetivo fazer com que os cativos, eles repudiassem para sempre a idolatria, buscando a Deus e cumprir os seus mandamentos nas gerações futuras. O autor desse nosso terceiro trimestre é o pastor Cleiton Pommerengue. Cleiton Pommerengue, né? Cleiton Pommerengue. Pastor Cleiton, ele é doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral da RAE, que é a Rede Assembleana de Ensino, autor de obras publicadas pela CPAD, pela nossa casa publicadora, diretor executivo da Faculdade Refidim e do Colégio CEDU, em Joinville, Santa Catarina, e editor executivo da revista Repas. Também ele é pastor auxiliar das Assembleias de Deus em Joinville, Santa Catarina. Então é este o comentador deste rico trimestre que nós temos falando sobre o primeiro e o segundo livro dos reis, repetindo, um período que compreende esses 4 séculos, desde o reinado de Salomão até o cativeiro babilônico. Mas, antes de adentrarmos ao comentário da nossa lição propriamente dito, o autor ele nos convida a uma reflexão. Qual a diferença entre inteligência e sabedoria? Sabedoria, ela é uma habilidade ou a sabedoria é uma virtude? Como adquirir e acumular conhecimentos? E como se receber sabedoria? Qual a relação, qual a diferença entre sabedoria e astúcia ou esperteza? Convém que nós façamos a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 3, não perca a palavra que nós acabamos de citar na última frase, qual é a relação, qual a diferença entre sabedoria e astúcia ou esperteza. Gênesis capítulo 3, o versículo 1, apenas a parte A do versículo, que diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Conhecimento, ele representa as nossas experiências adquiridas, que foram armazenadas do mundo exterior. A sabedoria, por seu turno, especialmente a sabedoria proveniente, oriunda de Deus, ela nos dá a condição de transformarmos estes conhecimentos em prática, a fim de termos equilíbrio, a fim de termos a coesão e justiça, objetivando sempre a glória de Deus. Foi durante o reinado de Salomão, o terceiro monarca que ascendeu ao trono de Israel,
que a nação atingiu o seu apogeu, o seu ponto alto na história. Porém, o filho e sucessor do trono do homem, segundo o coração de Deus, se deixou levar por interesses políticos, se deixou levar por desejos pecaminosos. Após uma história de adultério, após uma história de assassinato, seguida pela morte de seu primeiro filho com Batseba, Davi desfruta da grande misericórdia de Deus e da sua imensurável graça. O Eterno conduziu o seu filho Salomão ao trono de Israel. Salomão, diz o nosso comentador, foi o único rei a ser ungido de forma dupla. Foi ungido por um profeta, foi ungido por Natã e também por um sacerdote, pelo sacerdote Zadok, conforme consta em 1 Reis, no capítulo 1 e o versículo 34. Todavia, meus irmãos, a condução de Salomão ao trono de Israel não foi tão pacífica. Não se sucedeu sem antes acontecerem muitas traumas na família de Davi, muitas realizações, muitos eventos traumáticos na família de Davi. Embora fosse o maior rei de Israel, Davi, como figura paterna, teve grandes dificuldades com a educação dos seus filhos. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 1 e o versículo 6, diz que ele nunca contrariara o seu filho Adonias. E esta omissão paterna, esta omissão de Davi, quase que lhe custa o reino. Além disso, além desse evento, o seu filho Amnon praticou um incesto com Tamar, a sua irmã. Isso pode ser visto em 2 Samuel, no capítulo 13. O seu filho, Absalão, um outro filho, mata o próprio irmão, mata Amnon por causa daquele incesto. Pode ser visto em 1 Samuel, no capítulo 13 também. O seu próprio filho, Absalão, aplica um golpe de Estado, lá em 2 Samuel, capítulo 15. Então foram muitos os eventos na vida e na família de Davi. Davi já estava velho, o reino em dificuldades, e ele não tomava uma decisão de apontar o seu sucessor. Foi preciso, foi necessário que o profeta Natã e a mãe de Salomão tomassem ali algumas providências para a coroação de Salomão. O reinado de Salomão foi um reinado pacífico, embora tivesse que matar Adonias, o seu irmão, embora tivesse que destituir o sacerdote Abiatar por ter participado da conspiração com Adonias, embora tivesse que matar o antigo general do exército de Davi, o seu pai, tivesse que matar a Joabe, pelo mesmo motivo, por conspiração, e matar também a Simei, que se voltara contra o seu pai, Davi. Salomão fez uma verdadeira higiene e dessa forma o seu reino encontrou paz e solidez. O que não fez o primeiro rei de Israel, o que não fez Saul, conforme a Bíblia nos assevera em 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 2 e 3. Vamos fazer esta leitura? Vamos ler a partir do versículo 1, para ficar mais completa a leitura. 1 Samuel 15, 1, 2 e 3, que diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Essa foi a orientação, foi a palavra, foi o dito do Senhor dos Exércitos para Saul, e ele não cumpriu. Mas o rei Salomão fez diferente e fez aquela higiene, tirando os conspiradores para que o seu reino tivesse paz. Nosso tópico 1 fala sobre a sabedoria de Salomão. Vamos falar das virtudes também de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, receber diretamente de Deus, atendido o seu pedido, Salomão ele já apresentava alguns traços dessa virtude. Salomão já desfrutava da bênção que o seu pai lhe impetrara. Vamos ver essa bênção? No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22, 1 Crônicas, capítulo 22, e o versículo de número 12, que diz assim, Davi falando, Davi impetrando uma bênção ao seu filho Salomão. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. Então Salomão, ele já desfrutava dessa bênção que fora impetrada pelo seu pai Davi. Então ele já tinha, como disse o nosso comentador, já apresentava alguns traços dessa virtude, a bênção do pai por sobre o filho. E aqui me permitam abrir um pequeno parênteses para que você, pai, você, mãe, abençoe o seu filho. Diga sempre palavras boas, palavras positivas. Abençoe os seus filhos em nome do Senhor Jesus. Fecha o parênteses, voltemos aqui ao nosso comentário. Ao ser inquirido por Deus para que pedisse o que quisesse, Salomão demonstrou não ser ganancioso, Salomão demonstrou não ser orgulhoso, Salomão, ao responder o Senhor, demonstrou não ser um homem vaidoso, nem muito menos um homem vingativo. Ao responder ao Eterno, Salomão demonstrou um elevado senso de prioridade ao pedir ao Senhor a coisa certa. Portanto, nós também precisamos pedir ao Senhor a coisa certa. É sabedoria para sabermos sair e entrar. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E foi ele mesmo que disse que diante da honra vai a humildade. Ele se mostrou um homem humilde. Ele demonstrou que tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa e, ao mesmo tempo, concomitantemente, ele demonstrou todas as suas limitações, conforme 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 e 8. E é bom que nós façamos esta leitura. Nós vamos ler muitos versículos nesta primeira lição. 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Então Salomão reconhece quão grande era a sua tarefa e quão ele era limitado e carente da direção de Deus. Assim procederam outros homens de Deus, outros homens que têm sabedoria e pode ser vista. Por exemplo, vamos fazer esta leitura em Gênesis capítulo, em Êxodo, melhor dizendo, no livro de Êxodo, capítulo de número 3, quando
do chamado do legislador Moisés, do patriarca Moisés, do líder Moisés, capítulo 3, o versículo 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Reconhecendo quão grande era a sua tarefa, apesar de ser Moisés instruído em toda a ciência dos egípcios, mas ele reconhecia as suas limitações. No capítulo 4 e o versículo 10 ainda do livro de Êxodo, ainda falando sobre Moisés, deste homem sábio, ele disse, 4 e 10, Então disse Moisés ao Senhor: Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E por fim, nós conhecemos a história, ele pediu que Deus enviasse outro em seu lugar, mas Deus queria que ele fosse, porque ele era o homem escolhido e ele tinha essa qualidade de reconhecer quem ele era e a sua dependência de Deus. Mas não somente Moisés, no chamado de Josué, nós podemos constatar isso no capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, por 3 vezes o Senhor fala a Josué que ele tivesse ânimo. E uma das vezes, ele não somente diz a Josué que ele tivesse ânimo, mas no versículo 6 ele disse, tem muito bom ânimo, que somente ânimo não seria o suficiente. Nós podemos constatar isso também, vamos fazer esta leitura, um homem sábio, no livro dos Juízes, no capítulo número 6, no chamado de Gideão, porque quando o homem é chamado, ele teme, ele reconhece as suas limitações. Versículos 6, 14 e 15, que diz assim, Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? A pergunta de Deus já seria suficiente. Porém, Gideão, reconhecendo as suas limitações e como um homem sábio que era, ele disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Assim como Davi também era o menor, porque Deus trabalha com o menor. Os grandes já é grande. Mas continuemos. Portanto, o autoconhecimento, esse autoconhecimento que Salomão tinha acerca de si mesmo, que Moisés tinha acerca de si mesmo, que Josué, que Gideão e outros heróis da Bíblia tinham, esse autoconhecimento é uma característica peculiar, é uma característica particular de toda pessoa sábia. Em 470 a.C., o filósofo Sócrates, entre outras frases, ele disse, conhece-te a ti mesmo. E podemos ver que Salomão conhecia a si mesmo, que Moisés conhecia a si mesmo, que Josué conhecia a si mesmo, que Gideão conhecia a si mesmo e as suas limitações. Mas ele disse também uma outra célebre frase, só sei que nada sei. E dizem que esse é o famoso paradoxo socrático. Eu tenho para mim aqui, meus irmãos, de que Sócrates ele era um estudioso da Bíblia, especialmente da história dos reis de Israel e muito provavelmente de Salomão, porque essas verdades evidenciadas na prática pelo rei Salomão, mais de 500 anos antes de Sócrates. Então, muito possivelmente, Sócrates ele era um estudante, não apenas um leitor, mas um estudante da Bíblia Sagrada. O apóstolo Tiago, ele advertiu acerca de uma falsa sabedoria, ela que se aprimora em querer levar vantagem em tudo. Por isso que nós falamos inicialmente na famosa esperteza. De levar vantagem em tudo, é o que o autor chama de astúcia ou esperteza, e fizemos a leitura de Gênesis capítulo 3, versículo 1, a parte A. O autor sacro, ele diz que essa falsa sabedoria, ela se evidencia pela inveja,
pelo sentimento faccioso, divisão. Ela é maquiavelicamente calculista para trapacear os outros, por isso que ela é astuta. Ela não vem de Deus, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica, disse Tiago. Ela é fruto de ciúmes, fruto de divisionismos, de confusão e de obras maléficas. Tiago capítulo 3, versículos 15 e 16. Em seguida, amorosamente, o autor sacro, São Tiago, estamos falando dele, ele recomenda: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente e não lança em rosto. O homem pode dar alguma coisa e pode sim lançar em rosto, mas Deus dá deliberadamente e não lança em rosto. Essa sabedoria concedida por Deus, ela vem do alto e ela se caracteriza, ela se externaliza pela pureza, pela pacificação, pela prudência, pela benevolência, pela misericórdia, pelos bons frutos, que o Senhor Jesus disse que pelos frutos os conhecereis, pela imparcialidade. Quem desfruta dessa sabedoria é imparcial, não é parcial, e pela sinceridade. Qualidades, atributos vistos na vida de Davi, que ao ser repreendido por Natã, foi sincero, assumiu o seu erro, reconheceu, buscou misericórdia e encontrou. Além da sabedoria na condução do reino, Salomão escreveu provérbios e cânticos aos milhares. 2 dos salmos, eles também são atribuídos a Salomão, a saber, o Salmo 72, o Salmo real, e também o Salmo 127, conhecido como um Salmo de sabedoria. Meus amados irmãos, nós vamos para o nosso tópico número 2, mas antes nós estaremos ouvindo um louvor e logo mais estaremos de volta com a nossa escola bíblica dominical. Vamos ao louvor e você pode fazer a sua contribuição através das nossas redes sociais. Voltamos já. Aleluia! Pedradas eu sofri em minha vida, aumentando as feridas, fez sangrar meu coração. Pedradas, quanto mais pedras jogavam, um grande monte se formavam, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão era insistente e eu não entendia por que isto acontecer. Resposta logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei-me no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Oh, benditas pedradas, elas não me destruíram, só Ele me ajudou. Levante a mão e adora a Deus nesta noite. Ele está te livrando das pedradas, da calúnia. Ele é Deus da tua vida. Ah, cachorro de rabácia. Eu estou sentindo uma coisa boa. Pedradas que tornou
fosse um grande monte, hoje servem para outros chegarem perto de Deus. Por isso, modelei nele a escada, facilitando a subida para melhor chegar a Deus. Sozinho, solidão era insistente e eu não entendia por que isto aconteceu. Resposta, logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei-me do espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Oh, benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou. Graças a Deus, estamos de volta com o conteúdo da nossa lição de número 1, iniciando o nosso terceiro trimestre do ano de 2021. Estamos estudando a revista que tem como título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E agora, meus irmãos, nós iremos para o nosso tópico de número 2, que fala sobre a consolidação do poder. O reinado de Salomão, ele tornou-se amplo em termos territoriais, em termos organizacionais, era um reino muito organizado, que causou admiração, inclusive à rainha que veio visitar o rei Salomão, e também em termos serviçais. Tudo isto, porém, era resultado das premissas básicas sobre as quais o rei firmara o seu reinado. As premissas básicas sobre as quais o rei firmara a sua administração. E conforme o pastor Cleiton comenta na página 13 do livro de apoio, ele diz que o reinado de Salomão foi firmado e estabelecido em justiça e paz. O salmista Davi, ele assevera no Salmo 89 e o verso 14, justiça e juízo são a base do seu trono. A glória do reino de Salomão era de tal sorte que o povo era como a areia que está no mar e podia fazer festas e alegrarem-se, conforme 1 Reis, capítulo 4 e o versículo 20. O pastor Cleiton, o comentador do trimestre, ele ainda acrescenta que todos os governos, inclusive o da Igreja do Senhor, quando também estão estão sob esses pressupostos, quais pressupostos? Da justiça e da paz, eles tornam-se duradouros e trazem segurança ao povo. Portanto, precisamos sempre estar orando pelo nosso país, orando pelo Brasil, para que haja justiça e paz. Esses pressupostos, eles prevaleçam para que o nosso povo, eles tenham segurança. Salomão, ele também organizou um grande exército, composto por soldados bem equipados, com 1.400 carros de guerra, com 12.000 cavaleiros, além de haver construído 4.000 estábulos ou 4.000 estrebarias, para cavalos. Alguém pode até argumentar, ora, se o reino de Salomão foi firmado e estabelecido em justiça e paz, então, para que tanto? Para que um tão grande exército? Para que tantos carros de guerra? Para que
tantos cavalos em tantas estribarias. Você já ouviu um provérbio latino que diz, si vis pacem para bellum, que significa, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Foi isso que Salomão fez com a sabedoria que o Senhor lhe deu. Ele queria paz e preparava-se para a guerra. No exército existe um ditado que diz, né, que o exército ele pode passar 100 anos sem precisar de ir à guerra, mas não pode passar um dia sem estar preparado para a guerra. Então, todavia, meus amados irmãos, até mesmo os homens mais sábios, eles estão sujeitos, até os homens mais sábios, eles estão suscetíveis, até os homens mais sábios, eles estão expostos à queda quando eles deixam de temer a Deus. Os desvios foram chegando aos poucos, de forma sutil, de forma sorrateira, na medida em que o rei Salomão foi fazendo pequenas concessões. Não esqueça essa expressão. Na medida em que Salomão foi fazendo pequenas concessões. Certamente que, por isso, futuramente ele escreveu em Eclesiastes 2:15, apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. São as rapozinhas, são as pequenas concessões que fazem mal à vinha. Amém? Entendeu, né? Foram essas aparentes pequenas concessões que foram deteriorando sorrateiramente os seus valores espirituais. Os seus valores espirituais. Não perca também essa expressão. Meus irmãos e meus amigos, aprendamos com os erros de Salomão e não venhamos a fazer certas concessões, pequenas concessões. Os nossos valores que custaram aos nossos pioneiros prisões e na igreja primitiva, muitos mantiveram esses valores à custa da própria vida. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que costumam chamá-la de a Constituição do Assembleiano, ela ratifica esses valores, como, por exemplo, não à ideologia de gênero, não ao aborto. O casamento ele deve ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O reconhecimento das autoridades constituídas e a nossa submissão ao Estado, tendo como limite dessa submissão os preceitos exarados na palavra de Deus. E em caso de contradição, deve sempre prevalecer os preceitos bíblicos. Então esses valores eles são inegociáveis, porque eles custaram muito à igreja primitiva e aos nossos pioneiros. E eles são inegociáveis. Esses, dentre outros, são valores, como eu disse, inegociáveis. Não pode-se fazer concessões sob pena de cairmos, sob pena de nos desviarmos do caminho que o Senhor traçou para nós. As pequenas concessões de Salomão alcançaram depois proporções gigantescas e conosco também pode acontecer assim se nós não vigiarmos. Nosso comentador, o pastor Clayton, ele afirma que Salomão cedeu às 3 principais tentações que podem destruir a pureza do coração humano. Ele cedeu à tentação do poder, do sexo e do dinheiro. Mas essas 3 forças, elas não são más em si. Todas essas forças, elas fazem
parte da boa criação de Deus. Porém, podem levar à ruína quando elas não são usadas de forma própria, quando elas não são usadas de forma responsável. Então, que o Senhor nos ajude a fazermos sempre bom uso de todas essas forças, segundo o pastor Cleiton nos orienta. Vamos para o nosso tópico número 3, já partindo aqui para o finalzinho da nossa lição, que fala sobre a construção do templo. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Ele disse, para a adoração do meu Deus, o Senhor. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, como cedro do Líbano, muito ouro. E Davi, ele nos preparativos, ele entregou a Salomão as plantas e o desenho de como seria o templo. Isso pode ser visto lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, versículos 11 a 19. Depois você pode fazer esta leitura. Mas não só as plantas e os desenhos, mas também os materiais necessários para a execução da obra. Vamos ler isso aqui? Em 1 Crônicas, capítulo 22, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22, versículo 14, está escrito assim, 1 Crônicas 22 e 14. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é. Também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Veja que Davi havia preparado 100.000 talentos de ouro. E segundo os estudiosos, um talento equivale a 34,27 quilos. Então nós temos aí mais de 3 milhões e 300 mil quilos de ouro que Davi preparou e entregou a Salomão para a execução daquela obra. Todos os utensílios, todos os detalhes do templo foram feitos com muito esmero, com muito carinho, com muita pompa e com muita glória, exatamente para demonstrar o amor de Salomão por seu Deus. Essa visão de Deus, centrada no templo, no prédio, no edifício, é uma característica do Antigo Testamento, disse o pastor Cleiton. Mas com a redenção do ser humano, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o homem regenerado, passa a ser o ser humano que Paulo falou dele. Paulo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, não mais aquela visão centrada em um edifício, mas numa pessoa, no ser humano regenerado. E é exatamente nesse lugar que deve haver riqueza e deve haver beleza. E o Senhor Jesus falou, e São Marcos registrou no capítulo 14, versículo 58. Ele disse, derribarei este templo, falando do templo em Jerusalém, derribarei este templo construído por mãos de homens e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E os homens naquele momento não entenderam que o Senhor não estava falando de um prédio, né? Mas o próprio Salomão, ele já vislumbrava essa verdade e na sua oração ele declarou isso lá em 1 Reis capítulo 8 e também em 2 Crônicas no capítulo 6, quando ele disse que o céu e nem o céu dos céus podem conter ao Senhor, quanto mais esta casa que eu tenho edificado. Então Salomão sabia que a glória do Senhor, a grandeza do Senhor não poderia estar restrita
apenas àquele templo, mas era algo muito maior. Todavia, a glória do Senhor, ela manifestou-se ali naquele lugar, manifestou-se no templo, e nós vemos esta manifestação por duas ocasiões. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca da aliança, a arca do concerto, para o lugar santíssimo ou o lugar santo dos santos. Até então, a arca estava numa tenda que Davi havia feito. Davi havia construído uma tenda e ela estava, a arca do concerto estava naquela tenda até então. E a segunda vez foi quando Salomão, ele, por ocasião da inauguração do templo, ele proferiu a oração de inauguração ou a oração inaugural, e dessa vez desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Percebe-se, meus irmãos, constata-se, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor, ele se manifestou num ambiente de intensa adoração. Deixa eu repetir, a glória do Senhor, ela manifestou-se num ambiente de intensa adoração por meio de instrumentos musicais e de cantores que salmodiavam ao Senhor. Então, um ambiente de intensa adoração. Infelizmente, nos dias atuais, nos dias que nós estamos atravessando, nós não vemos mais essa intensidade de adoração, especialmente no que diz respeito aos louvores, os cantores que salmodiam. Existem muitas músicas e nós não podemos ser parciais, né? Não podemos esconder que existem, são muitas músicas antropocêntricas, que são mais mensagens de desabafo e quando também mensagem de autoajuda, mas aquelas músicas sacras que exaltam ao Deus de Davi e de Salomão, que se manifesta através do fogo, com a sua presença e a sua glória, as músicas atuais têm ofuscado e nós não podemos ser parciais. Concluindo, meus irmãos, queremos, com um versículo apenas, concluir a nossa lição de número 1, lição introdutória, em São Mateus, capítulo 12. Primeiro Evangelho, São Mateus, capítulo 12, versículo 42, que diz assim, Mateus 12, 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. O nosso Senhor Jesus, ele que superou a todos os homens em sabedoria, em glória, em poder e em todas as coisas. Ele disse, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ele é maior do que Salomão, maior do que Jonas, maior do que tudo, maior do que todos, maior do que o meu e do que o teu problema. Ele é maior. Graças a Deus. Vamos concluir, vamos orar e se você puder convidar aquela pessoa que não está aí com você na sala, chame essa pessoa, vamos agradecer o Senhor com a nossa oração final e queremos, se o Senhor não voltar, contar com você e com toda a sua família na audiência da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Davi e de Salomão, Tu és o nosso Deus. A Ti rendemos, Senhor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão e Te pedimos que a Tua boa mão continue estendida, que a Tua misericórdia nos alcance e que em tudo Teu nome seja glorificado. Deus de Israel, ouve dos céus a nossa oração, atende aqueles que agora conosco elevam os seus pensamentos ao trono da graça e atende-lhes, Senhor, e em tudo Teu nome seja glorificado. Pai justo, porque nós Te oramos e por fé Te agradecemos no nome de Jesus. Recebam a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja com todos, agora e sempre. Amém.